então as nossas Bíblias em Gênesis 45. Quinta-feira passada nós compartilhamos Gênesis no capítulo 6, capítulo 7. E nessa noite a gente vai caminhar um pouquinho em Gênesis 45, o episódio que aconteceu com José. E diz a Escritura, e aí eu rogo que Deus te ajude e a me ajude também a concentrar no texto e naquilo que ele nos ensina. Nos diz a Bíblia Sagrada assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, deu um grito. O grito de José era: saiam todos da minha presença. Ninguém ali então ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz chorando, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai, ele ainda está vivo? Seus irmãos não puderam responder. Seus irmãos, de tão assustados que ficaram diante dele, não tinham condição de resposta. Verso 4 diz que José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Eles chegaram. Então José lhe disse: eu sou José, o irmão de vocês. Eu sou o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, não fiquem tristes, não se irritem contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou à frente de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não vai haver lavoura, não vai ter colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente, um pedaço de terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus que me enviou. Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem, façam o caminho de volta, façam um caminho de pressa para junto do meu pai, digam a ele: olha, assim manda dizer o seu filho José: Deus me colocou por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O senhor Jacó, meu pai, vai habitar na terra de Gósen e vai ficar perto de mim. O Senhor, seus filhos, os filhos de seus filhos, seus rebanhos, seu gado e tudo o que lhe pertence, ali eu vou sustentá-los, porque eu quero dizer para vocês que ainda falta 5 anos de fome. Do contrário, vocês vão acabar pobres, empobrecendo o meu pai, o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. E José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo. Meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem, proclamem a meu pai toda a minha glória no Egito, tudo que vocês puderam ver. Vão depressa, tragam meu pai para cá. E diz a Escritura no verso 14 e 15, como que numa cena que muito emociona o leitor, lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. Abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos, chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos então falaram com ele. Pai querido, obrigado pela palavra do Senhor que é lida ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa noite. Obrigado porque nós temos aqui ricos ensinamentos que vão ensinar a mim e os meus irmãos verdades preciosas, de que um santo, alguém separado, como nós somos em Cristo, temos a responsabilidade de ser instrumento de bênção, de milagres,
na vida dos nossos familiares, amigos e até mesmo os inimigos. E isso está aqui dito, Senhor, claramente no momento da vida desse homem chamado José. E nessa noite nós te pedimos agora que o Senhor ilumine com sabedoria o que fala, mas também o que ouve, para que a gente leia, entenda, discirna a tua palavra como ela é, e não como nós imaginamos, mas sim como ela é, glorificando o teu nome em nós. Na dependência tua, nós reconhecemos que o Senhor é o mestre e nós somos teus alunos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém no passado disse uma frase que eu trago no peito e compartilho com você de introdução desse capítulo tão rico, e a frase é a seguinte: se você deseja ser miserável, carregue ódio no seu coração. Curiosamente, isso é uma verdade. Todos os homens e mulheres, sejam cristãos ou não, eles têm, claro, uma natureza de miserabilidade. Mas nesta frase está dita que se nós então insistimos nessa miséria, é só nós continuarmos guardando amargura e ódio no coração. Diante do texto que nós temos em mãos, 15 versículos que falam para a gente da história de 20 anos na vida de um homem chamado José. Para recapitular e você se situar, e eu também, na história desse homem chamado José, nós vemos que tudo começou no capítulo 37 desse livro que Moisés escreveu, de Gênesis, e está lá dito que José tinha 17 anos, e nestes 17 anos que ele desenvolveu ao lado do pai e dos irmãos, algumas coisas brotaram naquela família, algumas como ciúme, a amargura, a traição, a preferência de filhos, e tudo isso sem ter a mãe por perto, porque a mãe de José e de Benjamim já havia falecido. E Jacó, esse homem que na sua história enganou muita gente, mas esse homem que também na sua história foi um homem marcado por Deus, ele está no capítulo 37, já um pouco envelhecido, apegado ao filho chamado José, e nos diz o texto que naquele episódio, num belo dia, aquele filho José foi trabalhar junto com os irmãos, voltou, e depois os irmãos foram, e o texto nos mostra que José é enviado a eles para saber notícias e trazer para o pai, mas José em saída não voltou, porque tomado um dos irmãos por inveja, pelo instinto de preferência do pai, ele resolveu juntamente então com o outro influenciar os demais irmãos para que eles tirassem a vida de José. Por uma providência divina, José não foi ali morto. Falaram que iam matar, mas num diálogo então entre eles, resolveram jogar José numa cova, num buraco bem cavado, e ele ali ficou durante um bom tempo. Imagina que situação: você sai de casa, você é enviado para saber notícias dos seus irmãos e você não volta. Aquele pai não tem telefone em casa, não tem e-mail, provavelmente o coração dele é tomado de ansiedade, de preocupação, porque naquele contexto, digamos, tão selvagem, era muito comum ter que lidar com feras, com animais perigosos, e a Escritura diz que um deles teve a ideia de não matar, porque tem coisa, irmão e minha irmã, que é melhor matar, mas eles resolveram então ir por esse caminho. Nós não vamos matar, nós vamos vender. Às vezes na vida, na humanidade, você vai ver episódios assim. É muito melhor às vezes a realidade de transparência e até mesmo a morte, que alguns dizem, do que propriamente você pegar e na maldade você vender. E a venda de José para os midianitas foi culminar com José lá no Egito,
mas eles matam um animal, ensanguentaram ali a roupa de José, a túnica, e trazem para o pai dizendo: olha, seu filho foi morto. O pai lamenta por uma semana, o pai chora muito, mas o pai acreditou nessa mentira. Filhos que contam mentira para os pais. E José acreditou Jacó acreditou naquela mentira contada. Muita coisa, a partir de então, do capítulo 39 até o 45, acontece na vida de José, e se passaram 20 anos. 20 anos é muita coisa. Quantas coisas você fez em 20 anos? 20 anos atrás, você era quem? Fisicamente. 20 anos atrás, será que você já era pai, já era casado? Será que há 20 anos atrás, quem era o irmão e a irmã que eu posso aqui ver? Quem era o Carlos Eduardo? Quem éramos nós há 20 anos atrás? José passou 20 anos, literalmente 20 anos, até que Deus, na sua presciência, sabedoria, seu poder, permite uma fome que vem sobre o mundo de então. Aí a Escritura nos mostra que essa fome, ela viria por um período de 7 anos de fartura, depois primeiro 7 anos de fome, depois 7 anos de abundância. A administração teria que acontecer de forma sábia. Todo esse processo que José interpretou positivamente, dentro da ciência que Deus concedeu a ele, a sabedoria, e ele é colocado como o segundo homem, abaixo somente ali do faraó de então. E a palavra do Senhor nos mostra que José, ele é como que um governador, ele administra tudo o que era para, de alguma forma, ser administrado por faraó. Um homem de confiança, um homem fiel. Só que para ser agora aquele homem colocado naquele ambiente como um homem fiel, ele olhando para trás, tinha muitas e muitas coisas que ele viveu. Ele não perdeu, por exemplo, o amor pelo pai, a saudade da casa, o amor pela mãe falecida, a influência daquela família. Ele tinha isso no coração. Mas agora no texto de então, ele está com a roupa diferente, cabelo grande, barba, porque ele está com a roupa egípcia, está totalmente transformado. E nos diz a palavra que por causa da fome os irmãos são enviados pelo pai a ir neste país chamado Egito, na busca de alimento, na busca de comida. E eles chegaram ali. Curioso que José não foi conhecido pelos irmãos. Como eu disse, ele estava barbudo, uma roupa diferente, e eles não conheceram José, mas José conheceu eles. E isso eu fico encantado, porque sabe, presbíteros Gil, Fábio, uma das coisas curiosas que acontece é que o tempo, ele ensina algumas coisas quando o tempo é bem trabalhado por Deus em nós. Não é propriamente o tempo, mas é Deus, através do tempo, ele usa para amadurecer alguns. Porque os irmãos chegam ali, eles não conhecem José, mas José conhece eles. E eu aprendo o que? É fácil conhecer quem não muda. Eu conheço muitas pessoas que talvez 15, 20 anos eu encontrando com elas, eu vejo que eles são a mesma coisa, a mesma pessoa, a mesma pessoa no sentido da fala, a mesma pessoa às vezes é um crente, mas não houve amadurecimento, crescimento. Quando em singelas perguntas você vê, poxa, parece que o irmão está perdendo tempo na caminhada dele. Agora, a coisa boa é quando as pessoas encontram com você, a essência, eles veem que você não mudou, mas eles veem assim, poxa, como alguém que entende que a caminhada fez bem para aquela pessoa, diz assim, aquele homem, aquela mulher, Deus tem mudado ele está cada vez mais parecido e parecida com Jesus Cristo, e isso é nobre, irmão, isso é maravilhoso pensar isso. Mas é muito fácil conhecer quem não muda.
Quando você se depara com pessoas que você não vê há muito tempo, pare a partir de hoje para observar isso. Como é fácil conhecer quem não muda. Mas aqui o texto diz que José chamou eles e, não conseguindo se conter diante deles, começou a limpar o ambiente de egípcio que estava naquele ambiente de palácio. Pediu todos para sair, saiam todos da minha presença. Saiu todos, ficou só os irmãos dele e ele não se contendo, diz a Escritura, que ele se deu a conhecer os irmãos, dizendo: eu sou José, meu pai está vivo. Veja que interessante, ele se revela a eles dizendo: eu sou José. E a primeira coisa que ele fala quando ele se revela aos irmãos é: cadê o meu pai? Como é que está o pai? Meu pai está vivo? É 20 anos que ele não tem essa informação. E ele agora pergunta: o pai como está? O pai está vivo? Ele está diante de irmãos que mataram o pai emocionalmente com uma atitude mentirosa. E por sua vez, José agora está perguntando pelo pai se o pai se encontra vivo. Eu sou José. Seus irmãos ficaram, diz a Escritura no verso de número 3, tão assustados, não tiveram condição de responder. E diz o texto que eles ficam quietos e José fala novamente aos irmãos no verso 4: saiam daí de trás, venham um pouquinho mais para perto de mim. E eles então criam coragem, chegam. Ele de novo diz: eu sou José. Agora ele fala: eu sou o irmão de vocês. Ele lembra primeiramente do pai. Na segunda fala ele revela para eles que eu sou irmão de vocês. Mas ele também agora toca no passado, que vocês venderam para o Egito. Porque uma coisa é os irmãos saberem que eles estão diante do irmão José, outra coisa agora é os irmãos saberem que ele não esqueceu. Vocês me venderam para o Egito. Agora o coração desses irmãos está como? Estão diante de um homem que tem poder para mandar para a prisão, um homem que tem poder para mandar os soldados entrar naquele ambiente, pegar estes 10 irmãos e tirar até a própria vida. E aqueles irmãos estão em silêncio com esses tipos de pensamento na cabeça. E aí a Escritura diz que José então começa agora a mostrar a reação de alguém que não conheceu Jesus Cristo literalmente, mas que é uma reação que a gente vê ensinada na pessoa de Jesus Cristo, que é a reação do perdão. Diz o texto que ele fala para os irmãos: não fiquem tristes, não fiquem irritados contra vocês mesmos, porque é muito comum quando há equívocos, há erros, a irritação agora, a culpa, começar a ser lançada no rosto do outro. Por exemplo, no meio de 10, um poderia dizer: eu te falei, não devia ter feito isso, eu te orientei, não devia ter enganado o pai. Isso poderia ter acontecido. Só que José está dizendo: olha, não fiquem tristes, não fiquem irritados contra vocês mesmos, porque vocês me venderam para cá. Eu entendo que foi para a vida de vocês serem preservadas que Deus me enviou à frente de vocês. E diz ainda José: já houve 2 anos de fome nessa terra, ainda resta 5 anos, não vai ter lavoura, não vai ter colheita. Deus me enviou à frente de vocês para que fosse conservado para vocês um pedaço de terra e para que a vida de vocês fosse salvo por meio de um grande livramento. Saibam, não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus. Ele fez de mim como que um pai de Faraó, senhor da casa dele, como governador em toda a terra do Egito. Eu quero que vocês façam o caminho de volta, depressa, para junto do meu pai. Chegando lá, digam para ele: olha, assim manda dizer o seu filho, o José: Deus me pôs por patrão, por senhor, por governador na terra do Egito. Venha para junto de mim, pai, não demore. É isso que José está aqui dizendo. Mas além de não demorar, pai,
o Senhor vai ter uma terra produtiva, a terra de goza. O Senhor, verso 10, os filhos do Senhor meu Pai, os filhos dos filhos, os rebanhos, o gado e tudo que o Senhor pertence a ti, Pai, vai ter lugar aqui. A gente está diante de novo de um episódio de alguém que é de casa, que é alguém separado, que é de casa, mas que está sendo um instrumento de milagre. É um santo de casa que Deus o usa para fazer milagres. E aí, meus irmãos, diante de uma sociedade que apregoa que santo de casa não faz milagres, e diga-se de passagem, crentes que dizem isso, a gente observa José atraindo benefícios, não somente para a sua casa adotiva, o Egito, Faraó, mas também para toda a família dele. E aí ele deixa para nós qual lição, pastor Carlos, você me pergunta. Deixo duas. Primeiramente, ele traz para morar perto. Segundo, ajuda na escassez material. Que interessante. Trazer para morar perto, dar terra para este que ele traz, dar provisão e ajudar na escassez. Veja que interessante. Agora, quando a gente lê esses 15 versículos, que destaques este santo que fez milagres aqui no texto nos ensina como discípulos do Cristo que vivem aí há 2000 anos depois de Jesus Cristo ter pisado esse mundo? Quais são os destaques que a gente tem como lição para a nossa vida? Primeiro, a capacidade de perdoar é dada por Deus a José, e em Cristo todos nós também precisamos ter essa chamada e essa convicção de que nós fomos capacitados para o perdão. E isso é algo que distingue o cristão de um não cristão. Porque para se chamar de cristão e de discípulo de Jesus, tem que encarnar aquilo que ele disse: você foi perdoado, por isso você também é instrumento para perdoar. Por isso que você pode ter paz para orar o Pai que é nosso. E você, quando ora esse Pai que é nosso, que o reino dele venha, você diz na sua oração verbalizada: assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Agora, meus irmãos, treino é treino, jogo é jogo. Como que nós temos desenvolvido essa capacidade de perdão nas nossas comunidades? Qual prejuízo a amargura tem realizado nos relacionamentos? Qual o dano que nós temos visto na espiritualidade de homens, de mulheres que não conseguem desenvolver esse fruto do Espírito, essa graça do perdão em Cristo e liberar esse perdão para outros? Que dano que a gente tem visto? Eu penso que alguns são enormes. Vidas infrutíferas, relacionamentos adoecidos, enfermidades físicas muitas vezes, porque é comprovado pela ciência que a ausência do perdão, ou então aquilo que a gente chama de raiz de amargura, desenvolve-se muitas vezes processos de enfermidade. E isso, quando nós vemos na vida desse homem chamado José, a gente está vendo aqui um homem com capacidade dada por Deus de perdoar. E aí nós temos que pensar nesse término do ano de 2021, quase chegando 2022, como que a gente tem lidado com o perdão. São muitos cristãos que vão daqui a pouco celebrar Santa Ceia, ou aquela ceia de Natal, não Santa Ceia, mas ceia de Natal, vão virar o ano nas suas vigílias, mas que quando eles olham para trás, eles estão deixando, infelizmente, rastros de coisas mal resolvidas no ano que está se passando.
e isso achando que tem direitos. Mas aí a Bíblia diz para nós, com vários exemplos, eu estou dando somente um deles, que um cristão que é um santo que faz milagres em sua casa, em sua família, ele é alguém que tem capacidade de perdoar. E segundo, ele é alguém que não deixa que o passado gerencie o presente dele. O que é gerenciar? O gerente é aquele que dá ordens, o gerente é aquele que administra, aquele que dá norte. E quando a gente pensa no nosso presente, a gente tem que pedir a Deus, assim como José, que não esqueceu. Olha só que interessante que diz o texto, quando você lê no verso que eu mostrei aos irmãos, quando ele se revela aos irmãos no verso 4, eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Ele não está dizendo que vocês venderam para o Egito de forma zangada. Vocês me venderam para o Egito, agora vocês estão aqui na minha mão. Não, vocês me venderam para o Egito acompanhado do entendimento de que Deus estava no controle, Deus me enviou à frente. E aí a Escritura não entrou nem no detalhe. José não disse, vocês me venderam para o Egito, eu passei por isso, passei por aquilo outro. Não há nada disso. Ele é um homem que não deixa que o passado gerencie o presente, governe o presente dele. E quantas pessoas estão se sentindo prejudicadas na sua espiritualidade porque o passado tem sido o gerente da sua vida no presente? De forma que José fez mais. Como eu disse, treino é treino, jogo é jogo. Além de demonstrar que ele perdoa e que o passado não gerencia o presente, ele investe em quem prejudicou ele. Investe como? O versículo que a gente vê, por exemplo, no verso 10, ele diz, o meu pai Jacó, o Senhor diga para ele que ele vai habitar na terra de Gósen, ele vai ficar perto de mim, o Senhor, os seus filhos de seus filhos, seus rebanhos, o gado e tudo que lhe pertence. Veja que a palavra está dita aí, os seus filhos, que são os irmãos de José, serão por mim pessoas que vão habitar no melhor da terra. Verso 11, ali eu o sustentarei. Do contrário, verso 11, a casa do Senhor meu pai vai empobrecer tanto, a do Senhor, a sua casa e tudo o que te pertence. E ele é algo que ele está nos mostrando que perdão na teoria é uma coisa, agora na prática tem que ter atitudes concretas, de forma que inclusive até choro aqui há. Quando ele chora, ele abraça o irmão Benjamim, Benjamim também chora, e no verso 15, o último verso que lemos, está escrito que José beijou todos os seus irmãos. Pergunto a você, um coração assim, este beijo foi um beijo de Judas? Não foi um beijo falso, foi um beijo de sinceridade, abraçado com eles, e depois dessas ações de perdão concreto e de amor, os seus irmãos então falaram com ele, conversaram com ele. Na linguagem do Novo Testamento, veja Romanos capítulo 12, vá para lá por favor. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo de número 12, o apóstolo Paulo cita que essa atitude que lá no passado esse homem chamado José teve, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no contexto da Itália, ele disse da seguinte maneira no verso 21: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com a bondade. As orientações que Paulo está dizendo a esses irmãos, resumindo todo aquele capítulo 45 de Gênesis. Muitas pessoas podem se deixar vencer pelo mal, mas não é o mal de fora, porque é o mal de dentro.
que a amargura, que a ausência do perdão faz e que tem derrotado a muitos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bondade, vença o mal servindo, vença o mal sendo de alguma forma instrumento de graça, vença aquele que fala impropérios contra a sua vida, vença servindo e orando por ele, como disse Jesus Cristo. É isso que o Evangelho nos ensina, irmãos. Muito difícil, é verdade, mas Jesus disse que não seria fácil. Tentador é a gente continuar do mesmo jeito, mas a transformação que o Espírito faz na vida de um discípulo de Jesus, ela passa por isso. Eu não posso me deixar vencer pelo mal, mas eu preciso rogar a Deus que eu seja um vencedor, vencer o mal com o bem. Quantos familiares que nós temos, irmãos, que vão vivendo uma vida de ofensas, sendo ofendidos e ofendendo também. Familiares que ofenderam a você, talvez, e que você, quando pensa nisso, dói, mas você também, talvez, pode ter sido instrumento para ofender, e aí, nessa ofensa, a humildade tem que prevalecer, seja pedindo perdão, reconciliando, porque são muitos os lares onde familiares que ofenderam e familiares que foram ofendidos, muitas comunidades, congregações, igrejas, que a Escritura está nos mostrando que quando não trilhamos esse caminho pela capacidade do perdão, deixando que o passado gerencie o nosso presente, a gente vai se tornando realmente santo de casa, não faz milagre. Mas tendo essas ações do Evangelho, santo de casa realiza milagres maravilhosos para a glória de Deus. Nós vamos orar, rogando que o Senhor nos ajude, me ajude, ajude você. Para essa oração eu quero pedir nosso irmão presbítero Gil, que por favor erga sua voz e agradeça ao Senhor pelo nosso reunir, por essa noite de ensinamento, apresentando realmente esse penúltimo encontro do ano de 2021 de estudo, aonde com muito privilégio nós podemos estar aqui recebendo essa porção do Evangelho. Por favor, meu irmão.